Irmãos, quando a gente coloca a nossa nas mãos do Senhor, acreditamos que Ele faz com que na nossa vida dê tudo certo. Amém? Amém? Estamos então no quarto elo da nossa campanha, derrubando muralhas. Derrubando muralhas. Derrubando muralhas na vida financeira, derrubando muralhas na vida espiritual, derrubando muralhas na vida sentimental. Tudo aquilo que Deus precisa retirar da nossa vida, irmãos, Ele tem retirado. E nesse quarto elo da campanha, hoje nós vamos falar sobre uma das muralhas que mais tem derrubado a vida do cristão, que são as doenças, que são as enfermidades. Isso tem tirado, irmãos, a nossa paz, tem tirado de repente o sustento de muitas pessoas. Eu não digo nem que tem tirado a nossa paz, não, porque a gente tem entregue os nossos problemas na mão do Senhor e Deus tem derrubado as muralhas, amém? Amém. Mas isso pode tirar a paz de muitas pessoas. Então hoje nós vamos pedir a Deus que Ele derrube as muralhas da nossa vida física. O que são, missionários, essas muralhas da vida física? É como a missionária Magna começou a falar: é o colesterol alto, é a asma, é a osteoporose, a artrite, a artrose, é o mal de Parkinson, é o derrame cerebral, é o câncer. Doenças essas, irmãos, que têm tirado a paz e o sossego de muitas pessoas. Eu quero convidar você neste momento a se colocar de pé. Gostaria que você se colocasse de pé. Eu gostaria muito que você lesse esse texto da palavra de Deus de pé no livro de Salmos, Salmo de número 103. Salmo de número 103, versículos 103, versículo número 2 e versículo número 3. Aleluia. O título da nossa mensagem é: quando uma ferida se torna uma muralha. Livro de Salmo de número 103, versículo de número 2 e 3, diz assim a inerrante e infalível palavra de Deus: não esqueça de nenhuma das suas bênçãos, é Ele que perdoa os seus pecados e cura todas as suas doenças. Amém? 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 Amém. Você crê nessa palavra que você leu nessa noite? Eu vou repetir. Salmo número 103, versículos 2 e 3 diz assim: não esqueça de nenhuma das suas bênçãos, é Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças. Pai, nós queremos nessa noite pedir ao Senhor que o Senhor mais uma vez venha falar conosco através da tua palavra. Fala, Senhor, de acordo com a nossa necessidade. Fala, meu Deus, aquilo que nós precisamos ouvir nessa noite. Aqui estão os teus servos, aqui estão as tuas servas. Então fala, ó Deus, que os teus servos ouvem. Amém? Podemos assentar. Eu nunca me esqueço, irmãos, desta frase: fala, Deus, que o teu servo ouve. Você quer que Deus nessa noite fale com você? Amém? Então abra os seus ouvidos, especialmente os seus ouvidos espirituais, para que Deus fale com você nessa noite. Irmãos, nesta noite eu quero dar início falando sobre um homem que provavelmente você já deve ter ouvido uma pregação sobre esse homem. O nome dele era Jó. Um homem que, diga-se de passagem, ele conheceu a crise no íntimo, pessoal e
familiar. Se tem uma pessoa que conheceu o que é crise, irmãos, foi Jó. Jó passou por todas as circunstâncias que você pode imaginar. A crise de Jó, irmãos, ela envolveu todos os que com ele estavam, dos empregados aos seus bens. Os amigos mais chegados tiveram a oportunidade de conviver, inclusive, com a crise de Jó. Por que o missionário Antônio Carlos conviver com a crise de Jó? Porque amigos verdadeiros, irmãos, são aqueles que estão com você nas coisas boas, mas está com você também nas coisas ruins. Amigo verdadeiro é aquele que não está só batendo parabéns para você, mas está junto com você na hora que você está sofrendo também. Por falar de parabéns para você, eu quero pedir aos irmãos e às irmãs aqui que vocês mandem para mim, ou para o meu WhatsApp, para o WhatsApp da missionária Magna, a data do seu nascimento, não, porque eu sei que nem todos querem mandar a data do nascimento, pensa assim, vai calcular a minha idade. O objetivo não é calcular a idade, então vamos recapitular. Eu quero que você mande a data do seu aniversário, tá bom? Quem vai mandar, faz assim. Jesus, então não volta. Quem não mandar a data do aniversário, eu não vou comemorar o seu aniversário, não. Quem vai mandar a data do aniversário, faz assim. É a data do aniversário, não é o ano que nasceu, não. A irmã Glória já ficou preocupada. A data do próximo, né? É a data do seu aniversário. Eu quero que todos mandem. Como eu estava falando, irmão, Jó foi um homem que conheceu então esse problema, essa crise. Jó foi um homem que, segundo os relatos bíblicos, perdeu, irmãos, toda a sua riqueza. Missionário no caso, Jó perdeu só o gado? Não. Jó não perdeu só o gado. Jó perdeu, irmãos, toda a sua riqueza. Mas o pior de tudo que aconteceu com Jó não foi nem quando ele perdeu a riqueza. Lamentavelmente também ele perdeu os filhos. Jó tinha 10 filhos, 7 homens e 3 moças. Irmãos, se a vida já é difícil, quando a pessoa perde uma pessoa, imagina você perder 10 filhos. Quem já perdeu alguém aí da família que faz assim? Pois é. Você lembra, irmão? Que sofrimento foi? Você lembra como que você sofreu por ter perdido a pessoa que você ama? Pois é. Jó não perdeu um, Jó não perdeu 2, Jó perdeu 10 filhos. 10 filhos. 10 filhos não é fácil. A Bíblia fala, irmãos, que lá na terra de Uz, aonde era a terra de Jó, havia esse homem chamado Jó. E a Bíblia vai traçar algumas características de Jó, algumas qualidades de Jó. A Bíblia vai dizer que Jó era um homem íntegro, justo, temente a Deus e que se desviava do mal. Como é que está a sua vida? Você tem sido uma mulher íntegra, justa, temente a Deus e tem se desviado do mal? Como eu havia dito, Jó tinha 3 filhos, 7 filhos e 3 filhas. Jó, irmãos, tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 parelhas de boi e 500 jumentas. Esse relato está no livro de Jó, capítulo 1 e capítulo 2. E ele tinha muita gente ao seu serviço. Segundo a Bíblia, irmãos, ele era o homem mais rico do Oriente. E um dia, o próprio Deus disse assim a Satanás: observaste o meu servo Jó? Você tem observado o meu servo Jó? Homem justo, íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal. É como se Deus estivesse dizendo para Jó aqui: eu sei que a humanidade
humanidade está corrompida. Eu sei que a humanidade tem se desviado da minha presença, mas ainda existe nessa terra pessoas que são justas, íntegras, tementes a Deus, que se desviam do mal. Eu tenho certeza que aqui na igreja, tem pessoas assim, que são íntegras, que são tementes a Deus, que se desviam do mal. Aliás, eu já falo para os irmãos e as irmãs, nós precisamos ser assim. Missionário da minha casa, mas eu não consigo. Irmão, eu não estou dizendo se você consegue ou não. Eu estou dizendo para você que, sendo servo de Deus, nós precisamos ter essa característica: ser justo, íntegro, temente a Deus e se desviar do mal. Mas como eu estava falando, quando Deus fala isso para Satanás, Satanás, na sua ousadia, ele não fica calado, não. Satanás não fica calado, não. Você sabe o que Satanás falou para Deus? Será que Jó não tem razão para temer ao Senhor? Será que Jó teme ao Senhor realmente porque te ama ou porque realmente o Senhor não tem feito muito bem para ele? Aí Satanás chega a dizer assim: acaso não puseste uma cerca em volta dele, da sua família, dele e de tudo que possui? Tu mesmo tem abençoado tudo que ele faz. Irmãos, assim precisa ser a nossa vida, como a vida de Jó, uma vida abençoada. Deus quer abençoar tudo que nós fazemos, irmãos. Aí Satanás, não sossegado, fala para Deus: mas estende a tua mão e fere tudo que ele tem, e com certeza ele vai amaldiçoar a tua face. Irmãos, às vezes, Satanás também pode estar chegando perante a Deus e dizer assim: será se o povo da Igreja Batista Filadélfia te teme mesmo, Deus? Ou eles só estão te temendo porque eles estão na campanha derrubando muralhas e o Senhor tem derramado as bênçãos na vida dele? Mas Deus então resolve autorizar a Satanás para que Satanás entre na vida de Jó, infelizmente, e faça algo que é, infelizmente, destruir algumas coisas na vida de Jó. Tanto é que no versículo número 11, Satanás fala assim: estende a tua mão e fere o que ele tem, e com certeza ele amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo que ele possui está nas suas mãos, apenas não encoste um dedo nele. Por que, missionário, Deus falou assim para Satanás? Para deixar bem claro que Satanás não tem poder na minha vida, Satanás não tem poder na sua vida, Satanás não pode fazer nada na tua vida, na tua casa, se Deus não permitir. E a pergunta que tu quer calar, missionário: por que Deus permite Satanás às vezes vir colocar o mal dentro de nós? Por causa daquilo que eu já falei em outros cultos anteriores. Quando está tudo indo muito bem na nossa vida, a gente já não ora como devia orar, a gente não clama como devia clamar, a gente não busca como devia buscar. Então a Bíblia fala que Satanás vai, envia um mensageiro, um maldito, espírito mal usado por ele mesmo. E a Bíblia fala que ele vai causar um grande dano aos animais de Jó. A Bíblia fala no versículo 14: o mensageiro veio a dizer a Jó: os sabeus atacaram e os levaram embora, mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar essa história. Satanás fala assim: eu vou destruir a vida de Jó. Entra na vida de Jó e tira a vida dos seus empregados. A Bíblia
enquanto ele estava falando, chegou outro mensageiro e disse assim: ó, fogo caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados, e eu fui o único que escapou para contar a história. Por incrível que pareça, irmãos, não parou por aí. Não parou por aí, porque no verso 17 diz que isso é em Jó, capítulo de número 1, versículo 17, diz que enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: vieram caldeus em 3 bandos, atacaram os cambelos e os levaram embora, mataram a espada dos empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Quer dizer, irmãos, enquanto no momento na vida de Jó está tudo calmo, está tudo tranquilo, Satanás vem e passa, como se fosse um furacão, destruindo a riqueza de Jó. E também, infelizmente, tirando aí a vida dos seus filhos. Irmãos, eu entendo que enquanto Jó estava perdendo ovelhas, enquanto Jó estava perdendo gado, enquanto Jó estava perdendo o rebanho, ele estava ficando triste, estava, mas ele não estava desesperado, nem muito preocupado. Mas a Bíblia fala que no versículo número 19, a Bíblia fala que os seus filhos estavam nas casas uns dos outros, quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da terra e desabou. Eles morreram e eu fui o único que escapou para contar. Quer dizer, neste momento aqui agora, já não é o rebanho, já não é o boi, já não é o gado, já não é a vaquinha, é os filhos de Jó. Por isso que a Bíblia fala que quando Jó ouve isso, ele levanta, rasga o seu manto, ele rapa a cabeça, então prostra-se no chão e não reclama e não blasfema. Pelo contrário, Jó adorou a Deus. Versículo número 20 do capítulo 1 está escrito assim: ao ouvir isso, Jó se levantou, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostrou-se no chão e adorou. Deus, meu irmão, quer que você o adore em espírito e em verdade. Deus quer, irmãos, que você glorifique a Ele, exalte a Ele, engrandeça, mas só nos momentos que está tudo bem, missionário. Não, é em todos os momentos. É muito fácil a gente glorificar a Deus quando está tudo indo muito bem, mas é difícil quando o mal recai sobre nós. Muito difícil. Perdi uma filha de 2 anos, mas eu não sinto a dor que eu sinto os 2 derradeiros, que era pai e família. E essa dor, a irmã mesmo perdendo, ainda continuou servindo ao Senhor, adorando a Deus. Irmãos, o nome de Jó, eu fui fazer uma pesquisa e verifiquei que o nome de Jó significa perseguido. Perseguido não é uma verdadeira perseguição, irmãos. Quer dizer, Jó perde o seu rebanho, Jó perde os seus servos, Jó perde tudo. Mas neste momento, Jó, ao invés de blasfemar, irmãos, Jó levanta as suas mãos e adora a Deus. É muito fácil, como eu falei, nós adorarmos quando tudo está muito bem, mas eu quero ver quando as coisas de repente apertarem na sua vida, se você vai ter a mesma vontade de adorar. Jó, irmãos, teve uma das maiores decepções financeiras. Ele dorme milionário e acorda pobre. Os servos de Jó foram mortos ao fio da espada. Mesmo com esta perda de seus bens, da sua saúde, Jó agora começa a sofrer também. Por que missionário tudo
inexplicáveis, porque a Bíblia fala que Jó passou a ter um problema no corpo, Jó passou a ter umas feridas, Jó passou a ter um câncer na pele. Irmãos, o que mais tem matado as pessoas hoje é o que, irmãos? É o câncer. Você pode ver, o que mais mata as pessoas hoje é o câncer. Oremos a Deus todos os dias para que o maldito câncer não chegue na nossa casa, na nossa vida, na nossa família. Irmãos, aí agora, o que acontece com Jó? Jó passa a ter algo semelhante ao câncer. Jó passa a ter tumores. E a Bíblia fala que esses tumores, irmãos, tomaram conta do corpo todo de Jó. A Bíblia fala que esses tumores eram da cabeça até as plantas dos pés. Irmãos, esses tumores hoje é conhecido pela ciência como síndrome de hipertige. Síndrome de hipertige ou síndrome de jovem. Síndrome de jovem, missionário, parece com o nome de Jó, pois é. Foi desse problema que Jó teve que a ciência, a medicina começou a chamar o problema do câncer, de síndrome de Jó. Jó, irmãos, passou a ter aflição, Jó passou a ter feridas terríveis. Isso está no capítulo 2, versículo número 7, se você puder ler. Se você não puder ler, leia na sua casa. Jó capítulo 2, versículo 7, diz assim, para você não precisar abrir de repente a sua Bíblia. Jó passou a ser afligido, diz o versículo 7 do capítulo 2, com feridas terríveis que iam da sola dos pés até o alto da cabeça. Então ele lançava mão de um caco de cerâmica, com ele se coçava, raspando as suas feridas, sentado sobre a cinza. Irmãos, o que Jó passou a ter foi terrível. Terrível. Essa síndrome de PIG. Síndrome de PIG. Muitas vezes, como eu falei, chamado síndrome de Jó. É um grupo de imunodeficiência primária que tem como característica comum dermatite tópica severa, infecções recorrentes na pele dos pulmões a níveis seríssimos, marcamente elevados. Pacientes, irmãos, com essa síndrome de hipertige experimentam graves infecções cutâneas e pulmonares com modestos sinais de inflamação. Sabe o que são isso? São bolhas, acúmulos de pus. Você já teve, irmãos, alguma bolhazinha no seu pé ou na sua mão, no seu corpo, que deu pus? Ai, quando aquilo ali fede, meu Deus do céu, a gente não consegue nem tocar. Aí a Bíblia fala, irmãos, que Satanás, o acusador, o inimigo nosso, o inimigo de Deus, saiu, portanto, Satã, o acusador, o inimigo da presença do Senhor, e passou a afligir Jó, o servo de Deus, com feridas terríveis. Feridas terríveis. Mas sabe o que vai acontecer, irmãos? No versículo número 8 vai exatamente falar assim: então Jó lançou-se em mão de carne de cerâmica, e com ele coçava-se, raspando suas feridas, sentado sobre as cinzas. Você tem problemas, irmão, de saúde? Quem tem problema de saúde aí, faz assim. Graças a Deus, senão alguns irmãos que não têm nenhum problema de saúde. Graças a Deus. Os problemas de saúde, irmãos, eles afligem as pessoas. Eles tiram a paz da pessoa. Só que o caso de Jó, como eu falei, essas úlceras, esse câncer, incomodava Jó demais. Incomodou tanto que incomodou também a sua mulher. A sua mulher ficou chateada com Jó. Lembra que eu falei para vocês que Jó, passando por isso, ele ainda se colocou diante de Deus e adorou? Lembra? Pois
nós adorarmos a Deus quando está tudo bem, mas é difícil nós adorarmos ao Senhor quando as coisas estão difíceis. É muito fácil você adorar a Deus quando você tem dinheiro. Difícil é você adorar a Deus quando está devendo e de repente não está tendo dinheiro para suprir todos os seus compromissos. A Bíblia fala, irmãos, que o crente no mundo nós teremos aflições. Irmão Antônio Carlos, o crente vai passar necessidade? Não. O justo não vai passar necessidade, irmãos, porque está na Bíblia, Davi falou: fui moço e hoje sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência brincar o pão. Ah, missionário, então eu não vou passar aperto? Eu não falei isso. Aperto todos podem passar. Eu estou falando de passar necessidades. E aí agora, nesse momento que Jó está passando essa luta, que Jó está passando essa dificuldade, com quem Jó poderia contar, irmãos? Não tem mais filho, os 10 morreram. Jó pode ter pensado assim: agora vai chegar o momento que minha mulher vai me ajudar. E é normal quando o homem passa a luta que a mulher ajude, e vice-versa. Quando a mulher está passando dificuldade, luta, que o homem ajuda. Mas nesse momento, o versículo número 9 diz assim: então a sua mulher lhe disse: você ainda retém a tua sinceridade, rapaz? Amaldiçoa esse teu Deus e morre. Irmão, pelo amor de Deus, o homem já tinha perdido todos os seus bens, o homem tinha perdido todos os seus filhos. Eu sei que ela, a esposa, perdeu os filhos também, mas ao invés dela juntar com Jó e buscar a Deus para entender por que daquela situação, entender por que daquele sofrimento, embora, irmãos, ouça o que eu vou lhe falar, nem todas as vezes você vai entender o que você está passando. Missionário Antônio Carlos, eu queria que Deus falasse para mim por que eu estou passando. Irmãos, às vezes, muitas vezes nós não vamos ouvir isso de Deus. Deus não vai nos dizer porque a gente está passando. Eu me lembrei de Jesus na cruz do Calvário. O que Jesus veio dizer? Deus meu, por que tu me desamparastes? Lógico que ali não estava o Deus supremo, o Criador dos céus e da terra, aquele que tem os atributos, onisciência, onipresença, onipotência, aquele que sabe todas as coisas. Naquele momento Jesus estava na cruz do Calvário representando um homem normal, e sendo um homem normal e sentindo dores, ele chega a dizer: Deus, por que o Senhor me desamparou? É como se Jesus tivesse falado assim: Deus, por que o Senhor está permitindo que eu passe por essa luta? Vai ter momentos na nossa vida que Deus vai permitir. Então chega esta mulher e fala: amaldiçoa esse teu Deus e morre. A Bíblia vem dizer, irmãos, no livro de Jó, capítulo 7, versículo 14, assim, havendo-me deitado, Jó, digo: quando me levantarei? Mas cumprida é a noite, e farto-me de me resolver na cama até a alva. A minha carne se tem vestido de vermes e de torrões do pó. A minha pele endurece e torna-se a arrebentar. Jó não está conseguindo nem dormir. Só Deus sabe quanto tempo Jó passou por essa luta. Mas a Bíblia fala, irmãos, que Jó estava passando uma situação física tão deplorável, tão de dor, de sofrimento, que a Bíblia fala no livro de Jó, capítulo 19, versículo 17, que o hálito de Jó já cheirava mal. Diz assim: o meu hálito é intolerável, a minha mulher, sou repugnante aos filhos de minha mãe, aos meus irmãos. Ninguém queria se aproximar de Jó, porque a situação de Jó estava difícil. Mas eu quero lhe dizer que quando nós olhamos para a vida de Jó, é fácil nós vermos, irmãos, que ele suportou tudo isso em silêncio, pois ele conhecia
da história. Mas não, Jó não sabia o porquê estava passando aquilo, e muito menos Jó não sabia quando aquela luta ia acabar. A Bíblia vem dizer que em tudo isso ele não pecou. Eu quero te dizer nessa noite, irmãos, para de reclamar, irmão. Para de reclamar. Ah, missionário Antônio Carlos, mas você não sabe da minha vida. Você não vê eu reclamando, eu não vejo. Mas eu sou uma pessoa que já tem uma certa quantidade de anos, eu não vou falar para os irmãos aqui, mas eu já tenho uma vida bem corrida, para dizer assim, irmãos, que na maioria das vezes o crente adora Deus quando vai tudo bem, mas quando as coisas apertam, começa a abrir a boca e começa a falar coisa que não deve. No livro de Jó, capítulo número 1, versículo número 22, diz assim: em tudo isso Jó não pecou, em nada culpou a Deus. Então, se você tem, meu irmão, minha irmã, às vezes blasfemado de Deus, ou até culpado a Deus, e dito assim: ah, Deus, porque eu estou também mentindo que eu passo por isso? Ah, Deus, porque a